Bem-vindos à semana 5 do curso de instrumentação do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Nesta semana, falaremos sobre filtros analógicos. Trata-se de um circuito condicionador de sinais de uso geral. Processa os sinais antes de ser digitalizado. Tem a função de eliminar ruídos dos sinais, ou seja, eliminar os sinais indesejados. Então, no grupo de circuitos eletrônicos que a gente começou a ver na semana passada, que já incluía circuito de ganho, circuito somador, agora veremos também os filtros analógicos. Um exemplo de filtro analógico é o seguinte circuito eletrônico: resistor, capacitor, tensão de entrada aqui entre o terra e a entrada do resistor, e a tensão sobre o capacitor é a nossa tensão de saída. Ou seja, se eu tenho um sinal entrando aqui, passando pelo resistor e depois passando sobre o capacitor aqui, a gente tem sobre o capacitor um sinal filtrado. Então, nosso objetivo aqui na aula de hoje é entender como que isso aqui funciona, entender melhor como que é o papel do filtro. Nesse caso aqui, utilizando apenas então um resistor e um capacitor, a gente pode filtrar um sinal, ou seja, eliminar algumas frequências do nosso sinal. Então, a gente já estudou aqui nessa disciplina sobre análise de sinais do domínio da frequência e já entendemos que sinais podem possuir mais de uma frequência, no caso de sinais periódicos, impulsivos, aleatórios. Quando eu só estou interessado em algumas dessas frequências, a gente pode eliminar as demais frequências do nosso sinal utilizando um filtro. No caso aqui, chamamos filtro passivo aqueles filtros que não requerem fonte de energia elétrica, ou seja, tanto o resistor quanto o capacitor são componentes eletrônicos que não requerem aqui uma energia elétrica externa para poderem funcionar. Na sequência, iremos ver filtros ativos, que é quando teremos então amplificadores operacionais, que são circuitos eletrônicos, componentes eletrônicos, circuitos integrados que requerem então uma fonte de energia para poder energizá-lo e assim o circuito poder funcionar. Nesse caso, chamaremos esse tipo de filtro de ativo, quando requer então essa fonte de energia elétrica para poder energizar o circuito. Então, um circuito mais simples possível, apenas um resistor e um capacitor, fazendo o papel aqui de filtro passivo. A questão de ser passa-baixa a gente vai entender melhor até o final dessa aula aqui. Bem, um pouco então da parte matemática para a gente poder embasar o nosso entendimento sobre o funcionamento do filtro e, consequentemente, entender por que ele é chamado de passa-baixo. Então, a gente sabe que a corrente elétrica é a variação da carga elétrica ao longo do tempo, em função do tempo. Vamos chamar aqui de Q ponto. Nós temos uma tensão de entrada, chamado aqui de EI ou de VIN, que é um sinal, por exemplo, que a gente queira filtrar, por exemplo, vindo de um sensor. Então, o sinal ali que vai entrar no nosso circuito, que vai passar primeiro ali pelo resistor, é um sinal vindo de um sensor, de um gerador de sinais, ou seja, o sinal que eu queira filtrar. Já a tensão de saída, que é a tensão ali sobre o capacitor, nesse exemplo que a gente está vendo, é o sinal filtrado. Então, ali entra um sinal com várias frequências, vem e sai um sinal com algumas frequências desejadas, chamado aqui de tensão de saída ou Vout. Temos ainda que a tensão no capacitor é dada por EC, e a tensão no resistor. Então,
sabemos ainda que a tensão de entrada ela vai ser a tensão no resistor mais a tensão no capacitor, visto que nós temos aqui um circuito eletrônico com os componentes em série. Então, a soma das tensões elétricas no resistor e no capacitor é a tensão total que entra no meu circuito. A tensão elétrica sobre o resistor, pela lei de Ohm, né, U igual a R vezes I. Então, resistência do resistor e a corrente elétrica que passa ali. E a tensão elétrica sobre o capacitor é a carga elétrica sobre a capacitância do capacitor. Manipulando ainda um pouco melhor aqui, nós temos então que a corrente elétrica é o Q ponto. Então, substituindo I por Q ponto, a gente chega nesta equação diferencial dada aqui como tensão de entrada é igual a R Q ponto mais Q sobre C. A gente ainda pode manipular melhor essa equação, multiplicar todos os termos por C, né, para tirar aqui do denominador e passando, isolando cada um dos termos de cada lado da equação, nós vamos chegar então à equação diferencial que modela o sistema elétrico do filtro passa-baixa aí, dado por essa expressão aqui. Então, para entendermos o funcionamento do circuito, devemos resolver a equação diferencial. Então, na engenharia mecânica, na engenharia elétrica, né, eu creio que vocês já estão aí acostumados com a ideia de resolver equações diferenciais, visto que a maioria dos sistemas que a gente estuda aqui na engenharia, né, são sistemas que variam em função do tempo ou do espaço. Então, a gente está acostumado a lidar com a modelagem do sistema em funções de equações diferenciais. Então, aqui não é diferente. É um circuito simples, porém, né, modelado aqui a partir de uma equação diferencial. Ou seja, eu tenho tanto a minha carga como a minha variação da carga no tempo. Então, como vocês conhecem aí diferentes técnicas, né, de resolução de equação diferencial, vocês poderiam utilizar qualquer uma aqui. Eu vou resolver utilizando aqui a seguinte definição. Se a entrada do filtro for um sinal harmônico, a saída também será um sinal harmônico de mesma frequência, né? Então, imagine que a nossa entrada seja de amplitude E maiúsculo aqui I elevado a J ômega T, ou seja, E elevado a J ômega T nada mais é do que um sinal harmônico, né? Um seno aqui com fase. A gente poderia incluir a fase caso queira também. Ou seja, se a minha entrada é um sinal harmônico, a minha saída, consequentemente, também vai ser harmônica com a mesma frequência, né? Isso vem lá do conceito, né, de sistemas lineares. Então, aqui temos a nossa saída também em função do mesmo ômega, que no caso aqui é a nossa frequência do sinal, representado em radianos por segundo. Porém, a gente também pode escrever em função da frequência, que seria 2πf, né? No caso aqui sem o t. Então, corrigindo aqui, sem o t, temos que a frequência em radianos por segundo pode ser também escrita em função da frequência em Hz. Basta multiplicar 2π vezes a frequência em Hz. Então, partindo então dessa ideia, né, que se a gente tem uma entrada harmônica, a saída também será harmônica, temos ainda que Q ponto é a derivada de Q em função do tempo. Então, derivando esse termo aqui em verde, a gente chega ao termo aqui em vermelho. Então, eu vou substituir na minha equação diferencial, onde tem o EI pela equação 1, onde tem o Q pela equação 2 e onde tem o Q ponto pela equação 3. Resultando, então, nessa equação diferencial, ou ainda colocando aqui Q elevado a J ômega T em evidência, a gente chega nesta outra equação aqui. A gente pode ainda passar o elevado a J ômega T dividindo para o lado de lá, né, cortando os termos, que resultaria, então, nessa outra equação diferencial aqui, manipulando aí
os termos. E, por fim, a gente tem ainda que Q sobre C é a nossa tensão de saída, né? Nossa tensão de interesse. Então, teremos que a tensão de saída, que multiplica 1 mais CRJ é igual à tensão de entrada. Então, fazendo saída sobre entrada, né? Que é a maneira como a gente representa aí as funções de transferência, ou função, resposta e frequência de um sistema, como você já deve ter aprendido lá no cálculo, a gente chega aí à seguinte expressão: saída sobre entrada, ou seja, a tensão de saída sobre a tensão de entrada, é igual a 1 sobre 1 mais CRJ ômega. Bem, essa aqui é a nossa função resposta em frequência, pois ela está, a nossa equação aqui, ela depende de quem? Depende do ômega, ou seja, para cada valor de ômega, para cada valor de frequência, eu vou ter aqui nesse termo do lado direito um valor diferente, ou seja, a minha saída sobre a entrada, ela vai depender do valor de ômega, assim como depende dos valores que são fixos da capacitância e da resistência e do número imaginário aqui J, ou seja, esta equação, né, essa função resposta e frequência, ela é um número imaginário, visto que temos aqui o número, o J aqui, indicando o termo imaginário da nossa função resposta em frequência. Portanto, uma outra maneira que é comumente utilizado aí para escrever essa função resposta e frequência, né, é utilizarmos aqui para simplificar a letra H. Então, eu vou chamar esse termo aqui do lado direito de H, de tal maneira que a gente pode reescrever aqui o nosso o modelo do nosso sistema simplesmente como a saída é um H vezes a minha entrada, ou seja, o H aqui é a função resposta em frequência que, se conhecido, a partir de uma dada entrada, permite que a gente calcule a saída do sistema. Então, o nosso objetivo aqui, né, é saber quais as frequências que vão ser filtradas, ou seja, como vai ser o nosso sinal de saída do sistema. Então, para isso, basta a gente pegar a nossa função resposta em frequência H e multiplicar aqui pelo nosso sinal de entrada. Então, dado um sinal de entrada e conhecendo uma função resposta em frequência, que nada mais é do que 1 sobre 1 mais CRJ ômega, ou seja, a capacitância a gente conhece, a resistência a gente conhece, né? Basta ir lá e medirmos ou usar a tabela de cores aí para saber, né, qual o valor da resistência. Enfim, e variando o valor da frequência ômega, a gente consegue então saber o H para qualquer valor de frequência e, consequentemente, calcular aí a saída do nosso filtro, multiplicando então a entrada do sistema pelo H. Porém, acabamos de destacar ali que H, né, a função resposta e frequência, ela depende também do J, ou seja, é uma função complexa, né? Então, para visualizarmos o gráfico, né, para os vários valores de ômega aí, a gente vai precisar de separar aí a parte real da parte imaginária e depois plotarmos o módulo e a fase da função resposta e frequência. Então, como que a gente faz isso? Basta aqui, né, multiplicarmos pelo complexo conjugado aqui do nosso denominador em cima e embaixo aqui. E depois a gente ainda pode, partindo da ideia, né, que o j elevado ao quadrado, né, vai dar menos 1. Então, a gente some aqui com o j do denominador. E aí, depois, estando apenas no numerador, a gente pode separar aqui os termos, 1 sobre 1 mais CR ômega ao quadrado, né, menos CRJ ômega sobre 1 mais CR ômega ao quadrado. E aí, percebam que a parte real fica separada aqui da parte imaginária. Então, tendo a parte real e a parte imaginária, depois como que a gente calcula o módulo e a fase, basta a gente, no módulo, tirar a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais imaginária ao quadrado. Então, E0 sobre EI, né, saída sobre entrada, que é o nosso H, né,
tem essa parte real ao quadrado, mais essa parte imaginária ao quadrado, raiz quadrada disso, nos dando o módulo de H. Então, chegamos a essa equação. E para a fase do nosso H, nós temos aqui que a parte arco cuja tangente da parte imaginária sobre a parte real vai nos dar aí a fase. E chegando por fim a essa expressão aqui de arco cuja tangente é menos CR ômega, certo? Então, sabendo aqui o módulo e a fase, tendo o C e o R, que é o valor da resistência e da capacitância, a gente pode plotar então o módulo e a fase para vários valores de ômega. Então, como que a gente vai fazer isso? Novamente, a gente vai utilizar aqui o MATLAB, né, para gerar esses gráficos do módulo e da fase em função de vários valores aí da frequência. Então, vamos considerar aqui um exemplo no qual a capacitância seja 1 microfarad e a resistência seja 1 kΩ ou 1000 ohms aqui. Então, simplesmente o cálculo, essas linhas aqui de código, não tem segredo. Olha, CLC, clear all, close all, como a gente está acostumado aí. Revejam as primeiras aulas, no qual eu mostro para vocês, né, o papel desses comandos aqui. Depois, então, temos aqui definidos os valores de R e de C e um vetor aqui que nos fornecerá os vários valores de ômega, né? Que eu estou usando a letra W para representar a frequência. Ou seja, eu quero plotar a função resposta em frequência para vários valores de ômega e enxergar o módulo e a fase. Então, quais os valores de ômega eu estou escolhendo aqui? 1, né? De 1 em 1, ou seja, eu estou com um delta de frequência aqui de 1 radiano por segundo, lembrando que ômega, a unidade é radiano por segundo, até um valor bem elevado aqui para a gente poder enxergar o comportamento em até elevadas frequências, né? O módulo e a fase vêm das equações que a gente acabou de obter, e aí eu vou plotar aqui na figura 1, né, no subplot 2, 1, 1, ou seja, na janelinha de cima aqui eu vou plotar no eixo X o ômega e no eixo Y o módulo, e depois no subplot 2, 1, 2 eu vou plotar aqui no eixo X o ômega e no eixo Y a fase multiplicado por 180 dividido por π. Para quê? Porque a fase, né, a unidade dela é radianos, então eu vou multiplicar por 180 dividido por π para passar para graus. Já o módulo, né, é tensão de saída sobre a tensão de entrada, então tensão por tensão vai ser uma grandeza adimensional, né? Então não tenho unidade por módulo. E para a fase aqui eu tenho em radianos ou em graus, basta escolhermos aí qual unidade que a gente queira. Então, plotando o módulo e a fase para diversos valores de ômega, a gente vai chegar aqui então a essas duas curvas. Ali eu usei o comando semilog ao invés do comando plot, porque eu estou plotando aqui o eixo x em escala logarítmica. Então, como a gente está plotando de 1 até 10 elevado à sexta, né? Se a gente quiser manter o gráfico com uma visualização aqui logarítmica, a gente usa o comando semilog no MATLAB. Então, com isso, a gente plota aqui o módulo e a fase, nesse caso em graus, tá? E o módulo aqui é adimensional mesmo, ok? A gente tem aqui, então, essas duas curvas que nos representam, então, a função resposta em frequência do nosso filtro. Bem, agora vamos interpretar, então, cada uma dessas curvas. Primeiro vamos falar um pouquinho do módulo, tá? E depois vocês vão entender a fase também na aula prática. Quando a gente tiver um exemplo prático, vai ficar mais fácil de vocês entenderem sobre a fase. Então, aqui falando um pouquinho sobre o módulo primeiro. O que nós temos aqui? O módulo, né, de H, que é a saída sobre a entrada, em baixas frequências ele vale 1. O que a gente viu ali antes? Que a saída é o H vezes a entrada. Então, quanto que vale o nosso H aqui? Vale 1. Então, a saída é igual à entrada, percebam? Em baixas frequências, a saída vai ser exatamente igual à entrada. Então, se eu entrar com um sinal de 10 Hz,
com amplitude de 1 volt, qual que vai ser a nossa saída? 10 Hz, porque a saída tem a mesma frequência da entrada, que foi a consideração que a gente fez ali no nosso modelagem. E a amplitude vai ser igual à amplitude da entrada. Então, se entrar com amplitude de 1 volts, vai sair com 1 volts. Se entrar com amplitude de 100 volts, vai sair com 100 volts. Caso o sinal tenha uma frequência aqui, por exemplo, de 10 Hz. Se tiver uma frequência de 100 Hz, ainda a mesma coisa. Ainda vale aproximadamente 1 aqui. Ou seja, se entrar 100 volts, vai sair 100 volts. Porém, em altas frequências, o que a gente tem? Que o módulo de H, ou seja, a saída sobre a entrada é igual a zero. Ou seja, a saída é zero vezes a entrada. Ou seja, a nossa saída é zero. Isso significa que sinais com alta frequência, eles vão zerar, ou seja, eles vão anular a amplitude do sinal na saída do circuito. Então, se eu tenho um sinal entrando com frequência de 10 a 6 Hz, né, ou radianos por segundo, nesse caso, qual que vai ser a amplitude da saída? Zero. Então, independente da amplitude da entrada, a amplitude da saída vai ser zero, porque a amplitude da saída é o módulo de H, né, que nesse caso é zero, vezes a entrada. Então, vamos anular sinais com alta frequência e vamos deixar passar sinais com baixa frequência. Então, daí que vem o nome filtro passa-baixa. Ou seja, sinais com baixa frequência, a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Sinais com alta frequência, a amplitude da saída é zero. Ou seja, passam as baixas frequências e anulam as altas frequências. Então, está aí o nome passa-baixa para esse tipo de circuito eletrônico, tá? Como eu disse, a fase vai ficar mais claro quando a gente fizer nossa aula prática, e aí vocês vão poder entender melhor. Explicando ainda alguns detalhes aqui do filtro, nós temos um outro conceito bastante importante aqui quando a gente analisa filtros, que quando que o filtro começa a cortar as frequências aqui, ó. Então vocês percebam que vale 1, de repente nós começamos aqui a anular, né, as frequências, as amplitudes dos sinais de alta frequência. Então, consequentemente, tem um ponto aqui, ó, que ocorre essa transição, né? E por definição, pessoal, nós vamos utilizar um ponto aqui no qual o módulo de H, né, o valor de H, seja 0,7. Então, quando o H for 0,7, nós vamos ter aqui uma frequência na qual a gente denomina frequência de corte. Então, vamos entender melhor isso aqui. Então, a frequência de corte trata-se da frequência na qual o módulo de H é igual a 0,7. A gente viu, né, que a saída é igual ao H vezes a entrada. Então, quando o H vale 0,7, a gente vai ter aí o valor da frequência de corte. Então, vamos pegar lá a equação do módulo de H, né, que a gente calculou, que era exatamente igual a essa daqui, e vamos igualar a 0,7. Ou seja, quando o módulo de H for 0,7, a minha frequência nós vamos chamar de frequência de corte, ou ômega-c. Então, isolando aqui, elevando ao quadrado, ambos os termos, a gente vai chegar a essa equação. Depois, a gente pode passar esse termo multiplicando, né? Ou multiplicando cruzado, como queiram, chegar a esta equação. E depois, a gente pode ainda tirar a raiz quadrada de ambos os lados, chegando a essa equação. Passando C sobre R dividindo, a gente chega a essa equação. E, por fim, a gente pode ainda escrever em função da frequência de corte em Hertz, né, também. A gente viu, né, que o ômega é 2πf, então, se ômega é 2πf, eu passo 2π dividindo, então a frequência de corte vai ser 1 sobre 2πrc, que é um valor aí bem conhecido na literatura, né? Então, toda vez que eu falar de frequência de corte, essa equação, né, nos dá esse valor em Hertz. E essa outra equação aqui nos dá esse valor em radiano por segundo. Então, a frequência de corte é a frequência aí na qual o módulo de H vai valer 0,7. Então, vindo aqui para o nosso gráfico, né, e olhando aqui, a frequência na qual
o módulo vale 0,7. Então, aqui no eixo X eu tenho a frequência, e no eixo Y eu tenho o módulo de H. Então, quando o módulo de H vale 0,7, a minha frequência é denominada frequência de corte. Nesse caso, exatamente aqui, 1000 radianos por segundo. Né? Então, outra maneira que a gente poderia usar, então, é calcular usando a nossa equação, né? Ômega 1 sobre RC, a gente tem o valor do R, né, que a gente usou lá, de 1 microfarad, e a gente tem o valor aqui do C, de 1 microfarad, do R de 1000 ohms. Então, substituindo na equação, a gente vê que bate exatamente aqui com esse ponto no qual o módulo de H é 0,7. Então, percebam, é onde começo aqui a ter o decaimento, ou seja, onde eu começo a filtrar efetivamente o meu sinal. Então, abaixo de 1000 Hz, as frequências, né, dos sinais de entrada permitem com que a amplitude da saída seja igual à amplitude da entrada, visto que, novamente, a tensão de saída é o módulo de H vezes a tensão de entrada. Então, a amplitude da saída é o módulo de H vezes a amplitude da entrada. Então, se o módulo de H é 1, a saída, uma amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Portanto, sinais com frequência abaixo de 1000 Hz passam. Sinais acima da frequência de 1000 Hz, a gente vai chegar aqui ao ponto de ser zero, ou seja, o módulo de H é zero, ou seja, a amplitude da saída é zero vezes a amplitude da entrada, ou seja, não temos mais amplitude em sinais de alta frequência, filtrando então as altas frequências e passando as baixas frequências. Então, um ponto aqui, né, que é bastante importante na hora da gente projetar o nosso filtro é a frequência de corte. Ou seja, pessoal, digamos que a gente queira filtrar a partir de 100 Hz. O que a gente vai ter que mudar? A gente vai ter que mudar o valor do R ou o valor do C. Né? Então, se o meu R aqui é 10 vezes maior, o meu ômega C vai ser 10 vezes menor. Então a partir de 100 Hz, não, radianos por segundo, perdão, a partir de 100 radianos por segundo a gente filtraria o sinal. Ah, não, eu quero filtrar a partir de 10 radianos por segundo. Então, usa aqui o R 100 vezes maior, né? Ou o C 100 vezes maior, tanto faz, de tal maneira que o resultado final nos dê aqui o valor da frequência na qual a gente quer, a partir da qual a gente quer filtrar o nosso sinal. Então, na prática, é assim que a gente projeta um circuito de filtro. A gente muda o valor do R, muda o valor do C, até que o valor da frequência de corte seja aquela na qual, a partir da qual nós teremos aí o comportamento do da nossa função resposta e frequência como esse aqui para o caso do filtro passa abaixo, ok? Interpretando o filtro, então, dado um sinal de entrada e conhecendo o gráfico do módulo da FRF, é possível calcular o sinal de saída, como a gente já disse, né? Então, apenas reforçando aqui, né, a conclusão aí da interpretação do nosso circuito, a amplitude da saída é H vezes a amplitude da entrada. Então, para cada valor de frequência, eu tenho um valor de H. Então, variando a frequência do nosso sinal, nós temos diferentes valores aí de H e, consequentemente, dada uma entrada, a gente calcula a nossa saída. Então, vamos trazer alguns exemplos aqui. Ó. Então, digamos que o nosso sinal de entrada tem a frequência aí de 1 radiano por segundo e amplitude de 1 volt. Tá? Como que vai ser a nossa saída? Bem, nessa frequência de 1 radiano por segundo, o módulo de H vale 1. Então, o módulo de H vale 1. Qual vai ser a amplitude da saída? 1, né, que é a amplitude da entrada, vezes 1, que é o módulo de H. Então, nossa amplitude da saída também vai ser 1 volt para essa frequência de 1 radiano por segundo. Percebam que a frequência do sinal de saída ela é igual à frequência do sinal de entrada. Então, dada a frequência do sinal de entrada, a gente, pelo gráfico, olha o valor do módulo de H. Dado, então, a amplitude da entrada, a gente multiplica pelo módulo de H e calcula a tensão de saída, a amplitude do sinal de saída.
e a frequência da saída é sempre igual à frequência da entrada. Então, à medida que a frequência do meu sinal de entrada vai aumentando, né? Imagine que a gente está usando ali um gerador de sinais, né, para gerar esse sinal de entrada, né, no qual a gente queira filtrar. Então, basta eu ir aumentando ali a frequência do meu sinal, mantendo aqui a tensão nesse exemplo aqui sempre igual a 1, né? Então, a amplitude do sinal é sempre 1. Eu só estou mexendo na frequência do sinal, né? Então, lá no gerador de sinais, estou mexendo apenas na frequência. Aumentando a frequência, né, do meu sinal de entrada, o módulo de H vai ocorrer aquela transição ali de 1 para 0. Então, à medida que a frequência aumenta, o módulo de H vai diminuindo e, consequentemente, a tensão da saída vai também diminuindo até o ponto que seja igual a 0. Ou seja, em altas frequências, a tensão da minha saída é nula. Então, a conclusão, à medida que a frequência do sinal de entrada aumenta, a amplitude do sinal de saída diminui. Então, chegando a ser nula em altas frequências, ou seja, as altas frequências do sinal de entrada são filtradas, amplitudes igual a 0. E as baixas frequências do sinal de entrada passam, ou seja, amplitude de saída igual a amplitude de entrada. Por isso, então, é conhecido aí como filtro passa-baixo. Temos ainda outras possibilidades, né, de filtros, como essas que eu trago aqui para vocês, para ilustrar aí, como seria se não fosse passa-baixo, né? Então, se eu troco aqui a posição do resistor com o capacitor, se vocês recordarem, né, no exemplo que a gente viu anteriormente, o resistor estava aqui e o capacitor estava aqui, de tal maneira que a tensão de saída era a tensão sobre o capacitor. Se a gente trocar o capacitor com o resistor, nossa tensão de saída sobre o resistor, aí teremos, ao invés de um filtro passa-baixa, a gente vai ter um filtro passa-alta. E a curva muda. Ó. Em altas frequências, o módulo de H vai ser 1, nesse caso em dB. Se fizermos log, né, de 1, vai dar o 0 aí. Então, temos aqui também a frequência de corte. Né? No caso em dB vai ser a frequência na qual nós temos aqui menos 3 dB. Apenas mudando a unidade aqui, né? Para dB, basta aplicarmos aí logaritmo sobre o nosso eixo y. Enfim, nesse caso que eu troco resistor com capacitor, a gente vai ter uma curva invertida aqui. Ó. Baixas frequências vão tender a 0 e altas frequências vão tender a 1. Ou seja, as altas frequências vão passar, passa alta, e as baixas vão ser filtradas. Podemos ainda aqui, ainda acrescentarmos um indutor. E aí teremos um circuito aqui RLC, né? E se pegarmos a tensão sobre o resistor, teremos um passa-banda. Então, o passa-banda, ele filtra frequências abaixo de uma frequência F1, filtra frequências acima de uma frequência F2, e frequências entre F1 e F2 passam com a mesma amplitude. Então, entre F1 e F2, a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Acima de F2, a amplitude da saída é nula, e abaixo de F1 também. Então, é um passa-banda. Outra maneira de obtermos um passa-banda é combinarmos um passa-alta com um passa-baixa. Né? A gente pode combinar aí passa-alta com passa-baixa de tal maneira que nós temos aí um passa-banda. Outra maneira de organizarmos o nosso circuito é, ao invés de colocar o capacitor em série com o indutor, colocar em paralelo. E aí, no caso, a gente vai ter, ao invés de um passa-banda, um corta-banda. Ou seja, entre F1 e F2, a amplitude da saída é 0. E abaixo de F1 e acima de F2, a amplitude da saída é igual à amplitude da entrada. Tá? Então, outra maneira aí da gente organizar o nosso circuito de tal maneira que passam apenas as frequências que a gente deseja. Ou altas frequências, ou baixas frequências, ou frequências numa banda, ou menos as frequências de uma banda. São todas possibilidades aí. Lembrando que para cada caso a gente também tem o cálculo teórico aí da nossa frequência de corte. Sempre em função dos componentes aí, resistor, capacitor e indutor. Ou seja, à medida que eu vario os valores desses componentes,
valor da resistência, da capacitância e da indutância, a gente vai ter valores diferentes aí para as nossas frequências de corte. E, consequentemente, a gente ajusta para cortar a partir da frequência que a gente tenha interesse e, assim, filtrar o nosso sinal, certo? Um último detalhe aqui, pessoal, é a questão da ordem do filtro, né? Vimos até aqui filtros passivos, ou seja, filtros que só usam resistor, capacitor e indutor, né? Nenhum componente aí ativo, ou seja, não utilizamos ainda amplificadores operacionais, nem nenhum outro circuito integrado aí que requer fonte de energia elétrica. Mas e se utilizarmos, o que vai acontecer? Vai aumentando, né, a ordem do filtro, significa o quê? Significa incluir esses componentes. Então, se eu tenho ali um amplificador operacional no meu sistema, eu aumento a ordem do meu filtro, né? E aí, consequentemente, se eu tenho vários amplificadores operacionais, né, um em série aí com o outro, a saída de um filtro passando em outro filtro, passando em outro filtro, quantos filtros eu tiver aí na sequência, todos utilizando, né, na eletrônica dele, né, amplificadores operacionais, a gente vai ter aí um aumento da ordem do filtro. E à medida que a gente aumenta a ordem do filtro, a nossa curva aí do módulo do H vai ocorrendo isso aqui, ó. Ela vai ficando cada vez mais próxima ideal. O que é uma curva? Seria uma curva ideal, pessoal? Imagine, esse aqui sendo um filtro passa baixa, a gente teria, imagine aqui em 1 radiano por segundo, um filtro ideal seria o quê? Antes de 1 radiano por segundo, tudo passa. Exatamente a partir de 1 radiano por segundo, nada mais passa. Então imagina aqui uma forma de onda quadrada aqui, um sinal quadrado, né? 0, depois exatamente cortando aqui, descendo na vertical em 1, e a partir de 1, menos 100. O que a gente teria? Passaria tudo antes de 1 e 1,1 já não passaria mais nada, né? Esse seria o nosso filtro ideal. Porém, na prática, né, filtros aí passivos possuem um decaimento, como vocês viram lá na curva do módulo da FRF. Ou seja, essa suavização aqui, né, essa anulação das amplitudes, ela vai ocorrendo à medida que as frequências vão aumentando. Porém, se aumentar a ordem do filtro, ou seja, utilizar aí, né, vários filtros ativos em sequência, a gente vai fazendo com que o decaimento se torne cada vez mais próximo ao ideal. Então, o filtro de quinta ordem, por exemplo, ó, a partir de 10 radianos por segundo, eu já não tenho mais nenhuma amplitude no meu sinal de saída. Já um filtro de quarta ordem, olha, vai até próximo aqui de 20 radianos por segundo e assim por diante. Então, à medida que a ordem aumenta, o filtro vai ficando mais eficaz no sentido de cortar frequências a partir da um decaimento mais rápido, ou seja, cortar sinais com frequências a partir da frequência de corte imediatamente após a frequência de corte, né? Então, aumentando a ordem do filtro, utilizando aí filtros ativos, né, com amplificadores operacionais. A vantagem é que possui maior decaimento, porém, qual que é a desvantagem aí, né? Requer componentes eletrônicos ativos, né? Ou seja, requer fonte de energia para alimentar os circuitos integrados, os amplificadores operacionais. Então, com isso, a gente vai aumentar aí o custo do nosso circuito, vamos aumentar também o consumo de energia do nosso circuito, o tamanho do nosso circuito, ou seja, são circuitos mais eficazes, mas que requerem energia elétrica e aumenta também o tamanho e o custo de se utilizar filtros de elevada ordem, ok? Na próxima aula, no próximo vídeo aí da prática, a gente vai montar um filtro ativo. Então vocês vão poder perceberem aí como é a eletrônica desse tipo de filtro, ok? Então, nos vemos aí no próximo vídeo. Obrigado.